vou sair um pouco da área de hidráulica, né, trazer um outro ramo para vocês, focado na parte do BIM. E aí, trocando uma ideia com a Marcela, a gente chegou nesse tema que seria interessante, impacto do BIM no orçamento e planejamento de obras, para a gente realmente explorar a eficiência, maximizar lucros e pensar em inovações na construção. Trouxe para vocês um pouco da expertise da Mentum, né, que é a minha empresa. Eu sou Roberta Bastos de Oliveira, sou mestre em construção civil pela Universidade de Brasília, fiz MBA em gerenciamento de obras pelo IPOG, graduada pela nossa querida Universidade Federal de Uberlândia, sou daqui, já tive a oportunidade de morar em Catalão, morei em Brasília e agora voltei para Uberlândia. Nesse tempo que eu fiquei em Brasília, lá no meu mestrado de construção civil, eu tive uma oportunidade bem bacana de participar de um projeto onde a gente orçou edificações penais para o Ministério da Justiça em BIM. Então foi um desafio ímpar, assim. Eu não tinha nem noção do que era um projeto penal, nunca tinha ouvido falar de nada disso, e principalmente relacionado a BIM. Eu já trabalhava com orçamento, mas tive essa oportunidade, e a gente ainda teve um outro fator, que era uma edificação pública. E quem já mexe com orçamento sabe que a gente tem regras específicas quando a gente mexe com orçamentação pública. Então, foi um diferencial muito grande que eu consegui agregar. E aí, então, fiz parte do Parque Científico Tecnológico lá de Brasília também. Sou autora de vários artigos aí nessa área, onde a gente busca realmente compartilhar. E então, quando eu retornei para Uberlândia, eu vi de fato que eu estava preparada para encarar esse desafio de trabalhar com orçamento, planejamento e gestão de obras. Então, a gente fundou a Mentum, que veio justamente dessa prestação desses 3 ramos. E aí, como um diferencial, a gente também presta gerenciamento de obras de forma presencial, e a gente faz planejamento de obras também para todo o Brasil. A gente trabalha de forma remota com os nossos parceiros. E aí, antes da gente entrar, de fato, no BIM, eu gosto de perguntar como que vocês veem, como que vocês encaram o cenário da construção civil atualmente. Eu trouxe aqui algumas raízes dos problemas que eu acredito que seja, e tenho absoluta certeza que a maioria vai concordar comigo com esses tópicos que eu trouxe. Planejamento inadequado, isso acontece? Sim? Esse planejamento inadequado leva a estouro orçamentário, paralisação de projeto, paralisação de obra. Já viram obras paradas em Uberlândia? Já viram obras paradas em todas as cidades que vocês visitam? Certeza absoluta. Outro problema, instabilidade de recursos financeiros. Interrompe o fluxo dos projetos da execução, causando paradas. Dinheiro acabou no meio do caminho. Outro problema, supervisão insuficiente. Permite que os projetos fiquem paralisados sem resolução. Pausou aquilo ali, a obra chega a ficar até em desuso. Aqui em Uberlândia, gente, a gente passa ali e fala assim, putz, o cara parou no reboco. Faltava tão pouco para ele chegar. Ah, mas era muito dinheiro, né? Então, foi melhor para ele parar aquela obra daquele jeito. E aí, a gente tem um fator que, quando a gente trata de obras privadas, a gente não tem compartilhamento de dados. Então, não dá para eu dizer para vocês, nós temos X obras privadas pausadas por Y orçamentos, porque a gente não tem esse compartilhamento. Vocês já viram construtora contar para vocês por que a obra está parada? Ninguém faz isso, né? Aí, infelizmente, a gente só tem dado de obra pública, porque isso precisa ser transparente. Então, é o que eu trouxe para vocês. Dados de 2024 do Tribunal de Contas da União, 11.941 obras públicas paralisadas. 52% do total de projetos financiados. 52%. Olha quanto que a gente tem de custo. Entre 39 bilhões e 143 bilhões. Dinheiro público indo pro ralo, né? E não é um dinheiro qualquer, dinheiro nosso. Se a gente trouxesse, a gente tivesse uma estatística para essas obras privadas, acho que vocês ficariam chocados tão quanto. A gente não chega nesse nível, mas a gente tem bastante. E aí, pensando mais a fundo, né, nessa raiz dos problemas, o principal que eu trago é prazos estourados. Maioria a gente vê corretor vendendo, aí o cliente fala assim, moça, eu vou casar, quando que fica pronto esse apartamento? Não, daqui 2 anos fica pronto.
A pessoa vai, marca o casamento, faz tudo ali e não fica pronta. Ela tem que morar de aluguel porque o apartamento dela não ficou pronto. Aí a gente tem cliente, eu já vivenciei para construtoras que a gente presta o serviço, da pessoa vender o apartamento para terminar a casa. Aí falava assim, não, daqui 3 meses você vai morar na sua casa. Ah, então tá bom. Então ela combinava com o próximo comprador. Chegava 3 meses, a casa não estava pronta. Aí ela tinha que morar de aluguel e esperar a casa ficar pronta. E era um custo que ela não tinha previsto. Então, gente, isso aí, assim, obra no prazo é um negócio que a gente passa sempre. Tem que ter uma organização muito grande, né? Mas aí, dentro desse prazo estourado, não é simplesmente a obra não termina no prazo. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ir mais a fundo para entender o que está acontecendo. E aí eu trouxe algumas coisas. Primeira delas, mão de obra mal dimensionada. Às vezes a gente acha que precisa de menos pessoas para fazer aquele serviço. E aí no meio do caminho a gente fala, putz, essa fase de reboco está demorando muito, eu podia ter colocado uma equipe maior, né? Falta de recursos financeiros, eu acho que isso é geral. Às vezes o próprio cliente final, ou a construtora, ou o investidor não se programou financeiramente, porque ele nem sabia como se programar financeiramente. Falaram um número, ele acreditou nesse número e seguiu. Retrabalho. E olha que a gente tem retrabalho em obra, né? É o tal do arremate. Quem pega diário de obra, a hora que começa a fase do arremate de obra, misericórdia, não termina nunca. É um diário de obra infinito com esse negócio de arremate. E por que a gente tem isso? Falha de compatibilização de projeto. Se a gente tivesse compatibilizado antes, certamente a gente teria diminuído muito a questão de retrabalho. E a questão de qualidade, que muitas das vezes a gente não tem. Aí a hora que você vai medir a qualidade, já passou da hora. Então você tem que voltar e o seu retrabalho é muito maior. Mudança de projeto. O tal do TikTok do Instagram não ajuda a galera de obra, porque o cliente fala que gostou daquilo ali, mas a hora que ele viu alguma coisa diferente no TikTok, ele quer para casa dele, aí ele quer mudar aquilo ali naquela hora. Quem trabalha com residências unifamiliares, eu tenho certeza que já viu. Gente, eu vi isso aqui, você acha que funciona? A gente tem essa mudança de projeto constante, aí o prazo estoura. Falha de planejamento e até falência da empresa construtora. A gente vivenciou, na prática, uma obra que a gente pegou a responsabilidade técnica de uma construtora que abandonou a obra do cliente. Real, caso recente. Brincando com o recurso do cliente. Gente, casa é o dinheiro, a pessoa, antigamente, vou dizer que às vezes as coisas custavam até mais barato, era difícil conquistar, mas custava mais barato. Hoje não tem casa menos de 500 mil reais. O que é 500 mil reais para uma pessoa? É muita grana. E a gente não leva a sério isso. As pessoas não levam a sério o que elas estão construindo. Isso é real. E aí, até um dia que eu postei, contando a história dessa obra aí abandonada, umas 3 pessoas diferentes, que eu nunca tinha visto, me mandaram mensagem e falaram, isso aconteceu comigo, aqui em Uberlândia. E aí, a única coisa que eu disse para elas é, me perdoem em nome da profissão, porque eu acho que essas pessoas não me representam. Eu acho que não é uma classe que deveria atuar com essa gama de coisas que a gente tem. Problemas na construção civil. Vocês concordam? E aí eu pergunto, até quando a gente vai fazer mais do mesmo? Perguntei se vocês concordavam, todo mundo balançou a cabeça. E a gente vai continuar errando do mesmo jeito? Faz sentido? Eu sempre fiz assim e dei certo. Quem nunca ouviu essa frase dentro de obra? Aí agora eu acabei de trazer problema, vocês falaram que está errado. Aí chega a gente e fala que sempre fez assim e deu certo. Não está casando essas informações. Vamos parar de fazer mais do mesmo. A gente tem que ser alguém diferente. E aí dentro disso tem o famoso BIM. Só que aqui eu não quero trazer aquele BIM para vocês de forma ilusória. Eu quero trazer na prática como que a gente tem que aplicar. E quando a gente pensa em inovação, adoção de metodologias avançadas, a gente tem que pensar no BIM, que é a sigla para Building Information Modeling. E aí, no meu ponto de vista, deixa de ser uma opção. A gente não tem mais que optar por usar o BIM ou não.
Para mim é obrigatório. E não é obrigatório porque o governo federal agora vai instalar a partir de 2024. Não. É porque eu quero ser diferente. Eu não quero fazer mais no mesmo. Quando que a gente vai começar a falar assim, eu vou fazer diferente porque eu acho que é diferente? Não é porque tem norma. É porque eu acho que tem que ser assim. Se tiver norma ou se não tiver, eu estou fazendo. Quantas vezes eu escuto? Eu vou começar a usar a BIM no dia que for obrigatório. A Prefeitura de Berlândia está obrigando? Roberta, você participou da capacitação lá? Como é que tá esse negócio? Vai começar a partir de quando? Porque aí eu tenho que correr e começar a implementar. Não é assim que as coisas funcionam. E é uma solução crítica para falhas sistêmicas da indústria, especialmente em projetos de alto padrão, que a gente tem que ter precisão e tem que ter controle. Quando a gente fala de BIM, toda vez que vocês ouvirem a palavra BIM a partir de hoje, vocês vão pensar nessa imagem como um ciclo. Sempre ciclo. Todas as imagens que eu vou trazer para vocês a partir de agora são ciclos, elas não têm início e não têm fim. E aí a gente vai ter inovação, adoção, mitigar problemas, sustentabilidade e lucratividade. Mas, afinal de contas, o que é BIM? Eu gosto de trazer isso porque a gente tem muita coisa no mercado fantasiada de BIM. Muita coisa errada. Muita gente falando que usa BIM e não usa. Muita gente usando o BIM como marketing. Isso não é verdade. Muita gente vendendo curso, aprenda em BIM. Aí você vai ver, ela está te ensinando a mexer num software. Não está te ensinando o que é BIM. Então, eu vou trazer para vocês aqui. BIM, Building Information, e o M não é de mágico. Não é de mágico. E 90% das pessoas, quando escutam o BIM e os benefícios, acham que é mágico, que é um estalar de dedo que as coisas funcionam. E não é. Ele é modeling. Modelagem da informação da construção. E aí, gente, o foco não é nem no M, vai ser no I. No I da informação, que é o que a gente vai conversar a partir de agora. O BIM, então, ele não é um software. Não sei se vocês já ouviram falar aquela frase assim, nem todo Revit é BIM, nem todo projeto em Revit é BIM, nem todo projeto em ArchiCAD é BIM. Isso é verdade. Vou contar para vocês como que eu aprendi a usar Revit. Eu falei que eu morei em Catalão, né? Abri um escritório de engenharia lá em Catalão, e lá era assim, um engenheiro fazia tudo, todos os projetos. Arquitetura, estrutura, hidrossanitária, enfim. Horrível esse negócio, né? Mas eu tive que aprender a me virar, porque eu tinha que ganhar dinheiro. E aí, quando eu comecei a fazer o tal do projeto arquitetônico, eu falei, tem que existir alguma coisa diferente desse AutoCAD na minha vida. Porque o tempo que eu gasto fazendo corte, fazendo fachada, para mim não serve. E aí comprei um curso, projeto legal em Revit, fui aprender a fazer o tal do Revit. Mas eu não aprendi a mexer em BIM. A única coisa que eu fazia era corte, fachada e 3D. Só isso. Só para entregar para o meu cliente corte, fachada e planta mais rápido. Aprendi a fazer Revit. Zero BIM. Não sabia nem o que era isso. Mas entreguei. Então, já estava um pouquinho mais na frente do que quem ficava fazendo AutoCAD o tempo inteiro. Mas não era BIM. Por que não era BIM? Porque não tinha informação. Então, quando vocês virem propagandas por aí falando assim, a tecnologia BIM... Opa! Olha o erro de termo. Não é tecnologia BIM. É uma metodologia, é um processo. Porque tecnologia faz parte. O BIM é sempre um tripé. Pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia existe, mas se a gente não souber usar e não tiver processos, ela não é BIM. Acabei de dar um exemplo básico aqui para vocês no Revit. Abri, coloquei lá a parede básica, fiz tudo. Aí, se era casa de 2 pavimentos, eu não sabia como mexer no pavimento superior, aí eu pegava, desenhava no terra e colocava deslocamento de base. Colocava 3 metros, no 3D dava tudo certo, e era isso aí. Para o cliente era a mesma coisa. Hoje, enquanto orçamentista BIM, eu falo, putz, quer matar um orçamentista é ver algum deslocamento de base num nível errado, porque isso vai me gerar quantitativo de forma errada. Então, vamos lá. Tecnologia, processos e pessoas. Por que processo? Tudo que a gente fala em BIM, a gente precisa ser organizado. Então, aquela empresa desorganizada, aquele escritório de projetos desorganizado, esquece. Você pode estar usando a melhor tecnologia, o melhor software, mas se você não tiver processo, não é BIM. Você está usando tecnologia, achando que você está fazendo BIM. Você está no primeiro degrau, mas você não está fazendo BIM. Você não tem processo.
Tudo mapeado, tudo padronizado. Seu cliente vai entender o que você está entregando. Você vai conversar com todo mundo. Processos. Nomenclatura. Criar processo padrão de nomenclatura. Arquitetura. Vamos lá. Estou lá projetando. E aí quis chamar de parede básica. Beleza. Aí depois eu quis fazer uma parede diferente que vai ter um revestimento. Aí eu fui lá e coloquei duplicar. Dupliquei a família, mas eu nem quis mudar o nome. Aí tá lá assim, parede básica, entre parênteses, cópia. Existe. Não tem padrão de nomenclatura. Aí no meu projeto básico tava lá, piso, porcelanato, tudo maiúsculo. Aí no meu projeto executivo, eu não quero chamar de piso, porcelanato mais. Eu quero chamar de porcelanato 1,20 por 1,20, só que agora eu quero só o P maiúsculo. Eu não quero a mesma padronização de antes. Isso é processo. Isso cai na mão do projetista, do orçamentista, perdão, e dá um trabalho danado quando a gente pega projeto que não teve processo de nomenclatura. Quando o projetista tirou da cabeça dele o nome que ele quis. Aí você pega uma família com o nome de 10 palavras lá assim, e no final você não entende nada do que funcionou. E às vezes a gente pega projeto com uma padronização tão bacana que por sigla você consegue entender o que aquilo significa. Ao invés de pegar a parede básica composta por isso. Alve, underline, 14, underline, reb, barra, reb. Reboco dos dois lados. Pintura dos dois lados. Padronização. E aí todos os projetos daquele escritório vai seguir aquela padronização. Perfeito. Tem revisão de projeto? Óbvio que tem. Tem mudança de acabamento? Óbvio que tem. Segue padrão. Facilita a vida de quem está na frente. Processo. E aí uma terceira coisa que eu acho que é o maior problema, não só do BIM, mas do mundo, somos nós, pessoas. É colocar na cabeça da pessoa que ela precisa mudar a mentalidade. Nós, na construção, a gente trabalha muito com a galera que tem uma experiência fantástica, que eu nunca negligenciei, na verdade, eu sempre valorizo e escuto. Mas gosto também quando a recíproca é verdadeira. Pessoas, parar de ficar com aquela mentalidade, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. A gente não mexe no que está dando certo. Mentira, se estivesse dando certo, a gente não estava com esse cenário que eu trouxe aqui atrás. É porque no final todo mundo vai, passa uma maquiagem, entrega a obra, joga pro pós-obra e fica aquilo ali. E aí todo mundo acha que está certo. Aí o cliente, às vezes, lutou tanto para ter aquela casa que ele tem preguiça até de ligar e chamar o pós-obra, porque ele fala, ah, não, vou ligar para ele não vai me responder mesmo, vou deixar isso quieto. Ah, não, isso dá problema mesmo. Olha o que nós estamos fazendo. E aí, sem essas três coisas, a gente não tem uma implementação BIM eficaz. Então, a partir de agora, tecnologia BIM não existe. Ok? Existe metodologia BIM, existe processo BIM, que depende dessas três coisas. Sem a tecnologia, a gente faz BIM? Óbvio que não. Mas ela sozinha a gente também não faz. Acabei de dar exemplos para vocês do que a gente vive. Quando a gente vai pensar em BIM, no geral, não sei se vocês sabiam disso, mas o BIM, ele é muito antigo. Ele teve origem há mais de 3 décadas. Só que os computadores não tinham capacidade de processamento. Então não adiantava tentar implementar uma coisa que a gente não tinha computador suficiente para isso. Então demorou um pouco, né? E aí depois a gente teve, então, uma demanda por eficiência, que seria a necessidade crescente da gente organizar e ter eficiência. Começou-se a entender que precisava melhorar as ferramentas para a gente conseguir ser mais eficiente. E então veio a revolução do BIM, com conceito e processo para revolucionar a construção. Primeira vez que eu ouvi falar sobre BIM, eu estava no meu estágio, aí a minha chefe falou assim, nossa, você viu que o IPOG vai falar de uma palestra sobre BIM? Aí eu falei, que legal, o que é BIM? Aí ela falou assim para mim, uai, diz que é um programa que resolve um monte de coisa da construção. Eu falei, olha só, revolucionário, né? Mágico. Pois eu vou entender que não era nada disso, né? Que era muito mais além, esse buraco. E aí eu trouxe uma outra imagem aqui para você. Imaginem, aqui a gente vai, aquele brinquedinho que a gente vai encaixando um dentro do outro, né? Que a gente realmente precisa de todas essas etapas. Então, vamos lá. Primeiro, modelo centralizado. A gente vai unificar todos os projetos em um modelo digital.
que a gente chama de modelo federado. Então, uma coisa básica que eu falo para os nossos clientes. Além da compatibilização, que todo mundo acha que BIM é compatibilização e só isso, começa a entregar para o seu cliente um pouquinho mais. Então, você está trabalhando com uma casa, alto padrão, fez compatibilização, faz um modelo federado e manda um link para ele abrir no celular, para ele abrir lá na obra e olhar a estrutura, olhar o hidrossanitário e começar a dar valor. Porque ele só vê a arquitetura linda, com o render maravilhoso e esquece de todo o trabalho que teve por trás para chegar naquilo ali. A gente começa a ter esse modelo centralizado, não é para ficar bonito e não é para ser automático, que a gente vai lá, coloca todos os projetos no Navisworks, aperta o Clash Detection, beleza, indicou para a gente que tem. Eu verifiquei se a origem está certa, se a elevação está certa. Porque se não tiver, vai me dar clash diferente. Será que eu fiz as identificações corretas? Então não é só colocar um projeto em cima do outro, né? Depois disso, fluxo de informação. Estabelecer um fluxo rigoroso para a troca de dados. Padrão. Não recebo mais mensagem de WhatsApp me pedindo alteração de projeto. Tem que ser regulamentado no meu CDE, que seja no meu Drive, que seja no software que vocês estão utilizando. Regulamentado, solicitação. Foi atendida ou não foi atendida? Por que foi atendida? Qual que é a solução que foi adotada? Fluxo de informação. Vamos parar de amadorismo. E a gente tem soluções gratuitas que a gente consegue trabalhar. Troca eficiente. Com esse fluxo de informação através do modelo centralizado, a gente vai garantir, então, a troca suave desses produtos. De uma forma tranquila, de uma forma natural. Como precisa acontecer? O BIM tem que ser natural, quando a gente muda a mentalidade. E também o BIM vai me ajudar no esclarecimento técnico, porque ele vai fornecer esclarecimento contínuo para todas as equipes que eu vou trabalhar. Lembra que eu falei que é sempre cíclico? Aqui, olha o infinito. O que a gente tem? Todos fazem parte desde o início, inclusive quem? O orçamentista e o planejador. Sabe aquele modelo tradicional que a gente tem de linha do tempo, que o orçamentista e o planejador só chega no final? E que aí eu vou ver que está faltando um monte de informação? Tem mais orçamentista e planejador aqui? Não? Então posso chorar as pitangas? Então vamos lá. Aí a gente chega, vai fazer orçamento e planejamento no final, aí você quer um monte de informação que não tem no projeto, aí tem uma informação na arquitetura, depois tem outra na estrutura, você não sabe o que você usa, aí o cliente está te ligando porque ele quer orçamento logo, porque a obra já começou, e aí você identifica uma coisa que dava para mudar projeto, e você não vai mudar mais projeto, porque o projeto já está na obra e a obra já está acontecendo. No BIM, eu preciso estar no início, desde os projetos. E aí a gente vai ter design interativo, colaboração e otimização. Fez projeto, precisou de alguma coisa? Roberta, como é que tá? Preciso mudar isso? O que vai ter de custo? Volta o processo. Não é aquela linha do tempo que a gente só chama o projetista de estrutura depois que a arquitetura está pronta. Não, pelo amor de Deus. Chama o projetista de estrutura e pede para ele dar uma olhada no projeto de arquitetura. Tem como otimizar? Respeitando a arquitetura, respeitando a estética, a proposta? Tem, sempre tem. Antes de finalizar um projeto, chama o outro. 3D não é BIM, porque pode ser que a gente não tenha a informação. E quando a gente pensa em informação, em orçamento e planejamento, a gente precisa de informação contextual e de informação paramétrica. Sabe aquele bendito nome parâmetro? Quem mexe com BIM sabe o que é parâmetro? A gente precisa de parâmetro para a gente conseguir entender. Quando eu aumento uma parede no Revit, no ArchiCAD, automaticamente a área aumenta, o volume aumenta, porque eu tenho um parâmetro associado à geometria que vai fazer isso. Eu preciso dessa informação. No CAD, se eu mexer, aumentar uma linha, vai continuar sendo linha. Aquela linha nem sabe que é uma parede. Você clicar lá e pedir na Properties lá, ela vai te dar linha. No Revit, ela vai te dizer, oi, eu sou uma parede. Então, se você colocar uma janela, eu vou descontar essa área, porque eu sei que eu sou uma parede, que a janela não bate na parede. Não sobrepõe o mesmo local. Então, eu tenho modelo 3D, representação geométrica básica, beleza. Coloco informações, e aí eu vou ter, então, a minha inteligência BIM trabalhando ao meu favor.
Trouxe aqui para vocês uma sugestão que a gente poderia pensar em estratégia, então, para a gente implementar o BIM voltado para a gestão. Capacitação contínua, aprendizado, palestras como essa que vocês estão participando, cursos específicos modelados para a empresa de vocês, para a gente ficar comprando cursos que fica vendendo no Instagram aí, esses trem barato que ninguém vai assistir esse negócio e não vai servir de nada. Começa a entender o que de fato vai implementar. Vai atrás para saber se essa pessoa que está vendendo o curso tem propriedade para ensinar aquilo que ela tá colocando. Engajamento proativo. Tá faltando proatividade nesse mercado, né, gente? O que a gente está vivendo hoje em dia, pelo amor de Deus? Engajamento proativo, começar a melhorar, participar de tudo. Nossa, eu quero entender esse processo. Eu não sou projetista de arquitetura, mas eu posso sentar um dia com você para você me ensinar? Só para eu entender o processo? Projetista de estrutura, como é que funciona? Por que você odeia quando eu não ponho pilar? O que acontece? Para começar a entender, para não achar que é enjoeira do projetista específico. Isso é BIM, gente, eu estou trabalhando em conjunto. Fator humano, que eu vou realmente entender que eu sou parte disso e que a inteligência artificial não vai me substituir. Walter Longo já dizia, uma máquina é sensacional e ela substitui um homem, mas uma máquina com um homem junto, ninguém substitui. Ninguém é melhor do que um homem associado a uma máquina. Ninguém. Uma máquina sozinha pode ser melhor do que um homem. Então, vamos agilizar esse processo para a gente não deixar a IA substituir a gente sozinho, mas se a gente pegar de mão dada com ela, a gente vai mais longe. E, por último, parcerias estratégicas, como que a Amentum oferece. A gente tem parcerias estratégicas com empresas onde a gente entra nesse projeto, nesse processo pré-obra. E aí a gente consegue, sim, ajudar nessa implementação. Eu fui numa palestra lá em Brasília, que o palestrante, lá da Finlândia, Paul, não vou lembrar o sobrenome dele agora, ele foi explicar como é que tinha sido implementado o BIM na Finlândia e tal. E aí ele falou assim, BIM, 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 e eu nunca esqueci isso. Porque no inglês, se a gente pegasse o M, a gente poderia falar que é Model, Modeling e Management, que seria modelo, modelagem e gerenciamento. E eu nunca esqueci disso, porque às vezes a gente tem que entender que o BIM que a gente está usando pode estar focado no modelo, só para compatibilização ali e pronto. Mas pode estar focado na modelagem, onde eu tenho informações para me ajudar no orçamento e no planejamento. E pode estar focado no gerenciamento da minha obra. Então é uma mesma letra, no nome geral é modeling, mas que ele trouxe isso e eu nunca esqueci. Que a gente tem que pensar nessa amplitude que o M pode trazer. Como que o BIM, então, poderia atuar nessa gestão de obra? Lembra que eu falei que o orçamentista e planejador sempre estão no início? Então, a gente vai trabalhar em conjunto desde o início, antes da concepção do projeto. E aí, depois eu vou analisar custo-benefício, vou avaliar o impacto dessas decisões. Antes de partir para o projeto executivo, eu vou saber se aquela decisão vai caber no meu bolso, que aí eu vou resolver aquele problema de falta de dinheiro. Vou orientar a modelagem. Então, eu vou falar para o arquiteto, eu vou falar para o projetista estrutural, para o projetista hidrossanitário. Sentei com a Marcela. Marcela falou assim, Roberta, vou te mostrar um projeto, você fala para mim se dá para você orçar esse projeto em BIM? Foi ou não foi? Fui lá. Marcela, com essa informação dá, a gente precisa exportar assim, a gente tem que fazer teste. É assim que a gente trabalha. Orientar a modelagem. Porque o projeto sai certo. Porque se deixar para eu pegar o projeto só no final, eu tenho certeza que o projetista vai me matar. Porque vai ter um monte de coisa que não tem. E aí, ou ele vai ter que fazer, ou eu, enquanto orçamentista, vou ter que fazer. E aí a gente vai integrar todos os projetistas. Porque, obrigatoriamente, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Até porque, gente, quando a gente está fazendo levantamento de quantitativo, a gente levanta, vou pegar um método tradicional. Você levanta a arquitetura, depois você levanta a estrutura. Mas tem elemento estrutural que sobrepõe a arquitetura, não tem? Não tem? Onde tem pilar e viga, tem alvenaria? Numa casa, às vezes não faz tanta diferença. Mas num prédio faz muita diferença eu deixar de descontar os elementos estruturais. Numa casa de 2 pavimentos, é 1 milheiro a menos de tijolo que a gente precisa comprar. Se a gente deixar
Se a gente descontar os elementos estruturais. Um milheiro. É diferente. Eu estou levando isso em consideração? Se eu avisar o meu projetista antes, ele vai saber desse desconto na hora dele fazer a modelagem. 4 coisas que a gente tem na gestão. Detecção precoce de interferência, não só interferência do clash detection. Interferência de custo. Porque eu tenho budget. A maioria das pessoas, quando está pensando em projeto, ela sabe quanto ela quer gastar. Às vezes ela não te fala porque ela está com vergonha, ou porque ela acha que se ela pôr um preço você vai sonhar demais, mas ela tem. Não existe dinheiro infinito. Se o cara tem dinheiro infinito, está investido em outra coisa. Ele não quer gastar na obra sem ter noção. Então a gente precisa detectar essas coisas antes. Otimizar prazo e visualização de cenário, que eu vou mostrar um videozinho já para vocês. A gente vai ter uma visão holística da obra. E aí, eu trouxe 4D, mas hoje em dia, em termos de nomenclatura, a gente nem usa mais 4D, 5D. Essas coisas que a gente usa com relação ao uso. Eu estou usando meu modelo para planejamento, para orçamento, enfim. Mas quando o cliente vê o videozinho da obra dele andando conforme o tempo e o cronograma ali do lado, ele acha o máximo. Ele não precisa nem saber o que está por trás, mas ele acha o máximo. Rastreabilidade de quantitativos. Eu não tenho mais que ficar entregando aquele memorial de cálculo com uma porrada de fórmula, escrevendo um monte de coisa e contando para o cliente que eu coloquei 2 vezes 2 multiplicado pelo pé direito, diminuído pelo tal coisa. Eu não preciso fazer isso. E vou simular cenários para eu testar justamente essas viabilidades. Orçamento em BIM especificamente. Primeira coisa, orçamento é diferente de quantitativo, tá? Por favor. Então, quem está vendendo projeto falando que entrega orçamento é mentira. A não ser que seja orçamentista junto e esteja colocando composição de custo, calculando BDI, etc. Projeto entrega lista de quantitativo. Projeto não entrega orçamento. Orçamento em BIM não é automático. Não é. Não é apertar um botão. Mas ele é mais assertivo, mais preciso, mais rápido, se o modelo tiver as informações corretas. E eu ainda preciso do senso crítico e da experiência do orçamentista. Porque senão o orçamento vai sair errado. Não tem como. Sempre vai ter alguma coisa ali diferente. Quem vai escolher a composição correta, o que faz sentido para aquele custo, o que vai modificar é o orçamentista. Não é a lista de quantidades. E nem tudo precisa estar no modelo. Nem tudo eu preciso ver visualmente. Eu posso ter por meio de parâmetros. Isso facilita muito. Aqui trouxe exemplos de edificações diferentes. Esses 2 aqui a gente está usando o software OrçaBIM, que é um plugin que trabalha dentro do Revit. Onde aqui eu trouxe um exemplo que a gente consegue colocar cores diferentes, explicar para o cliente de onde que veio essa quantidade, colocar essa cor. Não é aquele negócio sem entendimento que vem numa planilha de Excel. A gente consegue associar a um 3D. E ali um outro, onde a gente consegue fazer a visualização. Ou seja, orçamento em BIM não é pegar quantitativo de tabela Revit e jogar no Excel e colocar custo. Não é orçamento em BIM. Orçamento em BIM é quando eu associo a modelagem à minha composição de custo. Quando eu faço isso aqui. E aí, se eu mudar a minha modelagem, se eu fizer qualquer outra coisa, eu consigo associar mais rápido. Mas não é pegar tabela de Revit, tabela de ArchiCAD e entregar orçamento. Eu tinha 38 unidades de tal bloco de EPS, 347 de 8, o aço de 6,3, 197 quilos, naquela laje em específico. Nossa, e de onde que está vindo esse quantitativo? O que aconteceu nesse processo? Rastreabilidade. Ligar com a modelagem. Se eu tivesse uma tabela associada a um Excel, eu conseguiria fazer isso? Estão entendendo a diferença? Quando a gente vai para planejamento, aqui é uma tela do Navisworks, que é um software da Autodesk que a gente também utiliza. Eu associei o cronograma, que eu tenho ali embaixo, aquele cronograma que a gente faz em MS Project, data de início e término, mas eu associei a minha modelagem. Criei parâmetros de acordo com a EAP, validei o cronograma e eu consigo verificar o status da minha obra ao longo da evolução. O planejamento não é só o videozinho, mas a gente tem o videozinho como um resultado bacana. A gente consegue fazer isso no Navisworks
Isso aí é até o projeto que a gente utilizou lá na capacitação da prefeitura. Marcela modelou a estrutura para a gente. E aqui o tal do videozinho, nesse caso aqui, no software Kvisos. Claro que foram datas hipotéticas para o vídeo conseguir ser rápido, e aqui eu só trouxe modelagem de estrutura, mas a gente consegue ver a evolução da edificação com todas as disciplinas. Então, se eu quiser pausar o meu vídeo e tentar entender como que minha obra tem que estar daqui a 30 dias, eu consigo. E aí eu consigo medir orçamento, consigo medir planejamento e consigo entender se eu estou atrasada ou se eu estou adiantada na minha obra. Através de visualização. E, por fim, uma outra técnica que a gente gosta de utilizar é o Lean, que é o Lean Construction, associado a tudo isso que a gente aprendeu. Então, eu entendo que quando a gente associa BIM e Lean separadamente, a gente já está evoluindo, mas quando a gente associa BIM com Lean, a gente maximiza a eficiência. O que seria o Lean? Quando a gente pensa relacionado a pacotes de trabalho, planejamento de longo prazo e ritmo de produção. A gente deixa de trabalhar com aquele gráfico gigante, onde a gente coloca um nível de detalhamento numa incerteza muito grande. Eu estou planejando uma obra de 2 anos e estou colocando que a concretagem da 7ª laje vai acontecer no dia 20 de agosto de 2025. Qual a chance de acontecer no dia 20 de agosto de 2025? Sei lá, 5%. Geralmente isso não acontece. Então, a gente aplica o Lean para cronograma de longo prazo, onde não me interessa que dia vai ser a concretagem, me interessa o período que eu tenho para encerrar minha estrutura, porque depois a minha alvenaria entra. E aí depois a gente entra no curto prazo, aí sim, usando o Gantt, etc. Mas associar o BIM à nossa modelagem que a gente tem. Então, trazendo como um resumo do BIM na gestão, a gente tem resultados sustentáveis de alto valor, mentalidade colaborativa, engajamento das partes interessadas. O caminho que eu sugiro seria precisão inigualável, se a gente quer associar realmente a eficiência na construção, adotar o BIM. A gente tem uma precisão inigualável, nenhum ser humano vai ser melhor, então a gente tem uma precisão, se a gente tiver uma modelagem bacana. Otimização de prazos. Estou vendo a visualização. Pela visualização, consigo ver um monte de interferência que, às vezes, no meu cronograma ali 2D, eu não conseguiria ver. Porque é tanta linha que você não consegue nem interpretar. E quando você traz isso para a modelagem, você consegue entender a interferência. Transparência financeira, todo mundo gosta disso. Tem cliente que, às vezes, fala que está lucrando, aí a hora que a gente vai a fundo, na verdade, ele não está lucrando é nada. Ele está escondendo alguns problemas que ele tem, ele não está entendendo. Transparência financeira. Gestão pré-obra robusta, e aí a gente vai orientar todo esse processo para conseguir chegar nos projetos da forma correta. Depois, o que a gente tem? Planejamento integrado, que é isso que eu comentei, planejamento do pré-obra e durante a obra, e o fator humano, sem dúvida, que é um fator catalisador de todo mundo. Se a gente não focar no humano, não capacitar e não nos capacitarmos, o mercado daqui a uns dias não nos absorve mais. A gente precisa estar à frente do tempo. E a Menton está preparada para guiar a empresa de vocês nessa jornada. Eu realmente acredito que a aplicação estratégica do BIM, quando a gente alia a uma compreensão dos processos, desenvolvimento de uma mentalidade colaborativa, a gente consegue realmente maximizar o lucro e a eficiência de todos os empreendimentos. Então aí fica o nosso contato. Convido todos vocês a montar parcerias. Quem já é nosso parceiro sabe o quanto sou acessível e disposta a realmente melhorar todos os processos. Eu acho que juntos a gente vai mais longe. É um mercado com explorações infinitas. A gente tem poucas pessoas no mercado que realmente trabalham efetivamente com isso. Então, todas as parcerias são bem-vindas. Espero que eu tenha trazido um pouquinho desse universo para vocês. A professora Rosângela Castanheira fala que o BIM é um bichinho que, quando a gente é mordido, a gente nunca mais é o mesmo. Então, eu espero que cada um tenha sido mordido por esse bichinho aqui no dia de hoje. Obrigada.